Olhos lindamente delineados podem deixar o rosto com maquiagem ainda mais atraente. Para obter esse efeito, será útil usar um lápis cosmético. No entanto, nem todo mundo consegue desenhar setas perfeitas desde a primeira vez. Além da condição de cumprir o algoritmo passo a passo de como desenhar corretamente os olhos com um lápis, é necessário escolher um lápis de olho de qualidade. Lápis de cores diferentes. Classificação dos melhores com uma descrição. Há uma classificação dos tipos mais populares de lápis de olho. O Provoke, um lápis de longa duração à base de gel. Não é afetado pelas condições climáticas. Pode ser removido com qualquer removedor de maquiagem. A linha deixada pelo lápis e caracterizada pela uniformidade e riqueza de textura. Graças à composição serosa e fácil de aplicar. O brilho da cor permite que você use o lápis para maquiagem noturna. E melhor fazer um espalhamento imediatamente após a aplicação da composição, pois o revestimento adquire estabilidade de longo prazo em poucos minutos. A linha de tons de sombra é caracterizada por uma grande variedade, tanto para maquiagem diurna quanto noturna. O Provoke não contém brilho hiperolisacal, é sem si um bom lápis do tipo mecânico. Caracteriza-se pela aplicação fácil e uniforme, que é obtida pelo enriquecimento da composição com silicones e polímeros. Não precisa ser afiado e não desaparece dos olhos durante o dia. Há uma grande variedade de paletas de sombras disponíveis. Os tons claros desse lápis para a pálpebra interna e o contorno externo são perolados, e os tons escuros são foscos. O Pupa é um lápis de longa duração, cuja borda inferior contém um aplicador para esfumar. Além da grafite macia, ele tem uma pigmentação rica. Adequado para vários tipos de maquiagem, pode ser usado para desenhar uma linha de qualquer espessura desejada. Pode ser usado durante o uso de lentes e hipoalergênico. A consistência homogênea do cosmético colorido consiste em óleos essenciais, cera, parafina e brilho, o pó e um lápis delineador, que permanece nos olhos por 19 horas. Uma variedade de cores brilhantes permite usá-lo em qualquer tipo de maquiagem. E composto de silicones, ceras, antioxidantes, vitaminas E e A. Graças à sua consistência de gel, a mistura é fácil. Pode ser removido com um líquido para remover maquiagem à prova d'água. Vivienne Saboy, um lápis macio que pode ser usado para desenhar setas gráficas e criar um visual de maquiagem esfumaçado. A linha é notável por sua clareza e profundidade de cor. Adequado para sublinhar as membranas mucosas. Há cerca de 10 tons para escolher. Características do lápis delineador. Escolha por grau de dureza 3 variedades de lápis, que diferem na densidade da estrutura. Duro devido à semelhança com o delineador líquido, em termos de eficiência, com sua ajuda é possível criar contornos perfeitamente finos. No entanto, o lápis sólido tem uma série de desvantagens, a impossibilidade de correção após a aplicação. Duro médio permite criar maquiagem para os olhos apenas com lápis, a partir de linhas finas e uniformes. Esses lápis são considerados mais fáceis de usar, em comparação com os lápis duros. Macio deixa linhas brilhantes e espessas. Difícil de afiar, quebra rapidamente. Delineador do espaço entre os cílios. Para colorir adequadamente o espaço entre os cílios, é necessário seguir um algoritmo passo a passo. Coloque o espelho na parte inferior, sob a linha das sobrancelhas, olhe para baixo, os cílios devem pairar sobre o espelho. Levante a pálpebra móvel periodicamente, aplique o contorno na forma de pinceladas curtas. Observe. O espaço intercostal e a parte interna da pálpebra não devem ser confundidos. Variedades de seta com lápis. Você pode pintar as setas com um dos vários tipos, finas, que geralmente são criadas ao longo da linha. Dos cílios com um lápis afiado para maquiagem diurna, e espessas, desenhadas com um lápis macio ao longo da linha de crescimento dos cílios, às vezes sujeitas a extensões do olho de gato, com uma extremidade mais espessa em direção à têmpora, que são feitos ao longo do crescimento dos cílios do duplo, que é desenhado na pálpebra superior e inferior, coloridas, nas quais a seta preta é combinada com um contorno brilhante. Setas do tipo clássico. Instruções detalhadas. Cubra a pálpebra com uma sombra bege básica, use um pincel chato grande para aplicar a sombra acetinada. Misturar as sombras na pálpebra móvel, aplique a sombra fosca usando um pincel cilíndrico na linha orbital e retocar.
O lado externo da pálpebra inferior com sombra bege usando um pincel chato pequeno, desenhe uma linha no lado externo com delineador. Em gel, faça um contorno fino ao redor dos cílios, conecte a linha ao contorno próximo aos cílios, pinte a área entre os cílios com lápis preto à prova d'água, use um pincel de lápis para aplicar sombra cintilante no canto interno, contorne sob a sobrancelha com sombra acetinada, aplique rímel nos cílios. Look de gato e instruções de execução. Para realizar um procedimento de limpeza de pele, aplicar um tom com pó e espalhar sombra bege em toda a pálpebra superior, a partir do canto externo, desenhe uma seta com sombra escura, acima do vinco superior, aplique uma sombra do mesmo tom escuro, misturando com um pincel macio, delineador na pálpebra superior e um tom mais escuro de sombra na pálpebra inferior, aplique rímel. Seta dupla tutorial passo a passo. Pinte a pálpebra com uma sombra perolada neutra, desenhe uma linha na parte externa da pálpebra superior com um pincel, engrossando a área da pupila, faça uma seta duplicada na pálpebra inferior em uma direção para dentro. Setas de duas cores. Instruções para criar setas coloridas. Aplique e misture o tom, cubra as imperfeições com corretivo, fixar a base com pó solto, modelar a linha da sobrancelha, alongar a pálpebra inferior com um lápis colorido, desenhe uma segunda seta longa em uma cor diferente, colorir a membrana mucosa com o mesmo lápis, aplique rímel nos cílios. Contorno de círculos. Além de criar um contorno circular externo, implica coloração adicional da mucosa das pálpebras superior e inferior, complementado por esse traço inicial com uma mistura suave das bordas externas. As instruções passo a passo para o contorno circular são as seguintes, mesclando com sombras bege nas pálpebras superiores e inferiores. Aplique sombra bege na linha dos cílios inferiores, aplique lápis preto na área mucosa entre os cílios e o canto interno, e estenda a linha da pálpebra inferior com um lápis preto macio, conecte a extremidade da seta ao contorno da pálpebra superior, aplique rímel. Nos cílios, misture o delineador com um pincel de sombra bege natural. Como acentuar a pálpebra inferior? Para realçar com beleza a pálpebra inferior, você deve seguir algumas recomendações. Para a membrana mucosa, e melhor usar um lápis macio, que evitar arranhões, e antes de fazer o contorno, para melhor distribuição do corante, você deve secar a mucosa com algodão, e preferível fazer o contorno em preto com um lápis à prova d'água, na pálpebra inferior, e melhor sublinhar o tom da cor, 2 tons mais claros do que o usado na pálpebra superior, os olhos parecerão maiores, a linha aplicada na pálpebra inferior deve ser mesclada. Dica útil: para manter a maquiagem a lápis por mais tempo, aplique uma camada superior de sombras do mesmo tom sobre a linha desenhada com um pincel chanfrado. Cosméticos para contorno. Atualmente, no mercado de cosméticos, há diversas variedades de produtos para desenhar linhas na maquiagem dos olhos. Delineador líquido. Esse tipo de delineador é considerado o mais comumente usado. Ele é apresentado na forma de pequenos frascos com um pincel fino. Entretanto, a dureza da ponta de cada pincel pode variar. Ideal para delinear a pálpebra superior e desenhar um contorno bem fino. Pode ser hipoalergênico. Na forma de uma caneta de feltro, o delineador com ponta de feltro também tem uma textura líquida. Ela foi projetada para criar maquiagem com delineador na forma de setas claras e espessas, bem como setas de gato, muito usadas em maquiagem artística. As setas, aplicadas com essa caneta de feltro, não se espalham. A base de gel tem uma textura cremosa e cerosa pronunciada. E apresentado na forma de pequenos recipientes redondos. Requer a compra adicional de um pincel. Antes de começar a deixar seus olhos com o delineador em gel, você deve saber que ele é considerado o mais difícil de usar. Caracteriza-se pela secagem instantânea e alta resistência. Pode ser usado em membranas mucosas. E removido com água micelar. Lápis de contorno. Esse produto cosmético é considerado a ferramenta mais conhecida para a criação de setas. Todos os lápis são divididos em duros e macios, bem como automáticos e de madeira. Caial caracterizado pela maciez e estabilidade, não espalha. E feito de uma base de cera. Mais adequado para óleos esfumacados. Necessita de mistura instantânea desde o momento da aplicação devido à rápida solidificação. Adequado para colorir as membranas mucosas. Lápis de sombra. Textura macia, fácil de misturar, proporciona um contorno lindamente colorido.
pode ser aplicado em toda a pálpebra. Você pode criar um efeito gradiente com a ajuda de um pincel de mistura. Abaixo estão exemplos de como usar o delineador de diferentes maneiras. Look de olho de gato com glitter. Até o momento, existem muitos tipos de lápis e outros cosméticos para criar o contorno dos olhos, que diferem em composição, espessura e finalidade. Usar cosméticos de qualidade e seguir as instruções sobre como sublinhar adequadamente os olhos melhorará e diversificar a maquiagem. Para o dia e para a noite, criando belas setas.